Desligar de tudo aquilo que possa te impedir de receber a palavra nessa noite, tudo aquilo que possa impedir de Deus falar contigo nessa noite, amém? Essa noite eu quero falar com você, meditar com você numa palavra e falar sobre salvação. E eu te convido a abrir a Bíblia comigo nessa noite, no livro de Lucas. Lucas 19. Amém? Você que está em casa pode acompanhar também. Pegue sua Bíblia. Lucas 19, a palavra diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este homem um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, porque era por causa da multidão e porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver quem era Jesus, porque Jesus passava por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo: Quem é esse que entra e se hospede na casa de um pecador? Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Preste bem atenção nesse versículo agora, o versículo 9. Que Jesus disse: Hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Baixe tua cabeça nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós meditamos na tua palavra nessa noite, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós através da tua palavra, Deus. Eu te peço, Senhor, que tu venha me usar, Senhor, para trazer uma palavra abençoada nessa noite para os teus filhos, Pai. Que essa palavra, Senhor, vá e produza, Senhor, resultado na vida de cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa que está aqui, Senhor, presente nessa noite. Que essa palavra vá, Senhor, e produza resultado no coração de cada um ao qual ela está sendo enviada, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém, irmãos? Amém? Sabe, essa passagem ela me chamou muita atenção. Eu já ouvi diversas vezes essa... Baixa para nós aqui o retorno só um pouquinho. Eu já ouvi diversas vezes essa palavra. E ouvi muitas pregações referente a ela. E nessas palavras eu vi muitas pessoas usando como referência Zaqueu ter subido na árvore. O fato de Zaqueu ter tido a atitude de subir na árvore para saber quem era Jesus. A palavra diz que este homem ele era um homem rico. E um homem que não só apenas rico, mas era um homem que tinha um nível de... Como é que eu posso explicar para você? Ele tinha uma hierarquia, ele era um chefe dos publicanos. Ou seja, ele não era só um cobrador de impostos. Ele era o cobrador de impostos. Ele era o gerente que coordenava todos os cobradores de impostos da região. E é o que me chama a atenção, não somente o fato dele ter subido na árvore. Eu quero analisar com você 3 pontos nessa palavra. O fato de Zaqueu ter subido na árvore é o primeiro ponto. O segundo ponto foi o fato de Jesus ter entrado na casa deste homem. Aí entra o ponto que eu quero falar sobre salvação. Muitas vezes nós dizemos para Jesus que o Senhor entre na nossa casa. Quem já fez isso? Mas o que difere nessa palavra aqui, que me faz entender, é que não bastou Jesus, sabe? Às vezes quem é mais novo aí vai entender um pouquinho o que eu vou falar. Às vezes não basta o ponto de Jesus, é como se Jesus fosse entrar na casa de Jesus, houve salvação. E não foi o ponto de Zaqueu subir na árvore e Jesus passar por ali e dizer assim: Ei, Zaqueu, olha só, houve salvação na tua casa agora. Pelo fato dele ter subido na árvore. Mas o que chama a atenção foi a renúncia deste homem.
Um homem que tinha posição, um homem que ele poderia ter dito assim, ele tinha servos, funcionários, ele poderia ter dito assim: marca uma hora com Jesus que eu quero conversar com ele. Quero saber quem está o Jesus aí. Mas não, ele sabia que com Jesus não funcionava dessa maneira. E sabendo que Jesus passava por ali, o que ele fez? Ele subiu na árvore correndo para ver quem era Jesus. E olha que maravilhoso. Jesus passava por ali e Jesus chama ele pelo nome. E Jesus vai para a casa deste homem. Algo que me chama muita atenção também, as pessoas que estavam ali, as pessoas dizendo assim: quem é este? Quem é Jesus que vai entrar na casa de um pecador? Porque talvez Zaqueu, pelo fato dele ser um cobrador de impostos da região, as pessoas não gostavam dele. E mais adiante, vendo na palavra, nós entendemos que algo constrangeu este homem, ao fato dele dizer que se ele tivesse roubado alguém, ele restituiria 4 vezes. É algo que me chama muita atenção, porque Zaqueu renunciou todas aquelas atitudes que o levaram até ali a conquistar todos aqueles bens. Por que eu disse para você que não importa apenas Jesus entrar na sua casa? Jesus está na minha casa e na sua, amém? Amém? Mas não basta Jesus entrar. Algo constrangeu, eu não sei. Eu não sei se foi no momento que eles estavam jantando, na hora da sobremesa, ou de repente na hora do cafezinho depois, né? Mas algo constrangeu Zaqueu, ao ponto de que ele dizer o quê? Que se ele tivesse roubado alguém, defraudado alguém, a palavra diz, ele restituiria 4 vezes. Para pensar comigo, meu irmão. Se Zaqueu tivesse roubado, vamos colocar assim um cálculo muito rápido, R$1.000. Se ele restituir 4 vezes, ele já saiu no prejuízo. Porque ele vai sair no prejuízo de R$3.000, não é? O que eu te pergunto nessa noite, o que constrangeu esse homem ao ponto dele renunciar? Olha, Senhor, se eu fiz errado, eu quero corrigir daqui para frente. Sabe, a renúncia deste homem nos faz entender que não basta apenas Jesus entrar na nossa casa. Muitas vezes nós procuramos muitas árvores para chamar a atenção de Jesus. Muitas vezes a gente faz: Senhor, eu faço isso para ti, eu faço aquilo outro, para chamar a atenção. Jesus não se importa com o que a gente faz para chamar a atenção dele. Ele quer nosso coração. E foi o que Jesus falou ali. O que Jesus falou no versículo 9? E disse: hoje veio salvação. Olha que maravilhoso, repita comigo: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe, a atitude desse homem, diante de tudo que ele viveu até ali, foi anulado. Diante da atitude dele, ele parar e dizer assim: não, daqui pra frente, esse homem, para pensar comigo, esse homem, ele era um homem com autoridade, com alto escalão no Império Romano. Dele dizer assim, ó, ele reconheceu que ele tinha cometido algo que não era legal. Se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Entenda, ele não prestou atenção que ele poderia ser preso, porque ele reconheceu algo que ele vinha fazendo. E ele não ligou para isso. O que importou para ele foi naquele momento. Ele poderia ter agido como muitas vezes eu e você que está assistindo aqui, ou você que está em casa. Muitas vezes a gente age. A gente diz: Senhor, entra na minha casa. Mas aqui eu poderia ter sentado com Jesus e ele tinha dinheiro. Ele poderia ter feito melhor banquete e ter conversado com quem ele quisesse conversar com Jesus. E não ter sido em nenhum momento constrangido na frente dos discípulos de Jesus em reconhecer o seu pecado. Ele não pensou na sua vergonha. Ele simplesmente pensou que ele, até um certo momento, ele estava fazendo errado. E algo constrangeu ele.
Sabe? Essa palavra, ela às vezes parece para pessoas que não são convertidas e querem aceitar Jesus, porque eu caminhava de uma maneira e Zaqueu, de certa forma, mudou o caminhar dele e disse, daqui para frente eu quero fazer o certo e não importa as consequências. Mas nessa noite eu quero dizer para você também, você que serve, você que também conhece a palavra de Deus, mas em que algumas áreas da sua vida você não tem deixado Jesus entrar, você tem limitado Deus falar com você, você tem limitado a presença do Espírito Santo, o constrangimento que Ele te constranja, que você mude de atitude. Diga, Senhor, eu não quero mais cometer essa prática, eu não quero mais fazer isso. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Acredito que todos os bens que Zaqueu conquistou foi de forma errada. E muitas vezes a gente cria rituais e de dizer, Senhor, eu quero consagrar os móveis da minha casa, eu quero consagrar isso, eu quero consagrar aquilo. Porque talvez a pessoa que fez ou a pessoa que me vendeu, ela consagrou em outros lugares. Mas nós nos preocupamos com o nosso coração, em consagrar o nosso coração. Em dizer, Senhor, eu quero mudar de direção, eu quero mudar tudo aquilo que não tem te agradado, tudo aquilo que me faz pecar, tudo aquilo que me afasta de Ti. Quero dizer para você que talvez você tenha procurado várias árvores para subir, porque pessoas têm dito para você que ali você vai encontrar Jesus, que Jesus vai passar por ali. Ou às vezes você convida Jesus para entrar na sua casa, mas você não permite que Ele entre no seu coração. Sabe, por diversas vezes na minha vida, eu permiti que Jesus entrasse na minha casa. Muitas vezes eu cantei esse louvor, por isso que eu pedi para o louvor cantar esse antes da pregação, porque é um louvor que fala muito comigo. Mexe com a minha estrutura. Ou seja, às vezes a gente permite que Jesus entre na nossa casa, mas que não toque em algumas áreas que nós precisamos ser tratados, que nos trará crescimento. E volto a dizer, a atitude desse homem me chama muita atenção, porque mostra a renúncia. E muitas vezes para nós termos crescimento, tem que haver renúncia. Renúncia de quê, Richard? Renúncia de atitudes, renúncia de práticas que não condizem com aquilo que o Senhor diz que devemos fazer, como devemos agir. Sabe, este homem, ele não pensou em nada disso. Será que eu e você nós pensaríamos no prejuízo financeiro de renunciar a algo que temos feito errado? Em apenas nos preocuparmos com reconhecer ao Senhor que eu tenho cometido algo e dizer, Senhor, eu me arrependo. E daqui para frente eu quero seguir o que diz na Tua palavra e seguir a Tua vontade. A mudança de atitude desse homem me chama a atenção. Sabe, baixa tua cabeça nesse momento comigo. Sabe, coloque na presença do Senhor